tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora. E caso você seja novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de se inscrever, afinal isso é um canal de YouTube e a gente depende da sua inscrição para continuar produzindo, para se engajar nessa produção. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e chamar os seus amigos para o meu canal, quem se interessa por assuntos como filmes, cinema, séries, artes, linguagens, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo faz sentido pra você, não esqueça de se inscrever. E bora pro vídeo, porque o assunto do vídeo de hoje ele é muito importante e é um assunto que eu sempre bato na tecla, porque a gente tem uma questão estrutural envolvendo esse assunto, mas antes de começar, bora. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre teatro nas escolas. Então assim, gente, eu de formação, eu sou professora de teatro, eu tenho uma formação em licenciatura em artes cênicas. E caso você não saiba o que é artes cênicas é tudo aquilo que engloba a cena. Quais são as linguagens que envolvem as artes cênicas? Não é só teatro, tá? Artes cênicas envolve teatro, dança, circo e performance. Tudo aquilo que é do corpo, que é da arte do corpo e que é ao vivo, digamos assim, a gente pode considerar as artes cênicas. E as artes cênicas, diferentemente das artes visuais, ainda é muito mal inserida na escola básica, ou seja, naquela escola para as crianças e para os nossos adolescentes, né? Educação infantil ao ensino médio. A gente tem uma falta de incentivo às aulas de artes cênicas muito grande. Parênteses, você tem uma falta de incentivo às aulas de artes no geral, a gente tem uma péssima relação com a educação artística aqui no Brasil, infelizmente. A gente tem ali muitas questões complexas para falar sobre a questão da arte e educação no Brasil. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, gente, deixa aqui nos comentários, porque esse é um assunto que me interessa bastante. Afinal, eu me formei nisso, então eu gosto muito de conversar sobre isso. E se você gosta de debater esse tipo de assunto, de falar sobre esse assunto, vem comigo que a gente tá nessa grande jangada em prol da arte e educação no Brasil, tá? Então, assim, a gente tem uma falta, né, da arte e educação no geral aqui no Brasil, né, nas artes visuais também, mas nas artes cênicas, infelizmente, esse descaso, esse descrédito, eu diria também, principalmente, ele é muito maior que nas artes visuais, né, parece que quando a gente fala de arte, a gente fala só de artes visuais, e a gente esquece das outras tantas linguagens que envolvem as artes são muitas coisas, não é só artes visuais, ainda que artes visuais também seja um campo riquíssimo. Bom, dito isso, eu quero falar um pouquinho, se você é dono de escola, tá vendo esse vídeo, se você é um pai ou uma mãe, tá vendo esse vídeo também, o que o teatro em específico, ou as artes cênicas no geral, não diria só o teatro, tá? Mas o que as artes cênicas no geral podem ajudar no desenvolvimento do seu filho, tá? Isso não quer dizer que ele vai virar ator, isso não quer dizer que seu filho vai virar dançarino, isso não quer dizer que seu filho vai virar um profissional da área. Mas as artes cênicas, elas têm um grande potencial pedagógico que é, infelizmente, ainda muito negligenciado eu diria, 95% das escolas brasileiras, tá? A gente tem uma leve fração, tá? Escolas muito de elite, assim, que tem esse incentivo, elite da elite mesmo, tá? Mas a grande maioria de nós, meros mortais, né, não tem esse contato com as artes cênicas na escola. Então eu vou trazer aqui pra vocês alguns pontos pra gente discutir o que o teatro vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. Bora conversar sobre isso um pouquinho? Bom, eu diria que o ensino do teatro, ele tem três grandes esferas que a gente pode abarcar, que pode ajudar no desenvolvimento do seu filho. Então vamos começar pela primeira, e acredito que é o ponto mais nevrálgico que eu vejo que os pais que querem que filhos que façam teatro apostam nisso, que é o desenvolvimento socioemocional do seu filho ou da sua filha. Como é que ele vai desenvolver o socioemocional com aulas de teatro? Não é só com a questão da timidez. A timidez, porque tem esse clichê, né? Quero colocar meu filho numa aula de teatro porque ele é tímido. Claro, a timidez, gente, eu não sou psicóloga, né? Você tem que ver se essa timidez ela é crônica, se é só um traço da personalidade mesmo, porque também se for só um traço da personalidade da pessoa e não estiver assim afetando a criança extremamente, eu acho que também não é uma questão para se preocupar, é só um traço da personalidade da criança e tá tudo certo, né? Em último caso, levar num terapeuta, fazer um acompanhamento para entender as raízes dessa timidez, o que pode ter causado essa timidez. Mas assim, não é só a timidez, tá?
você tem muito mais coisas que o teatro pode ajudar na questão socioemocional. Então, assim, a timidez é uma delas. Junto com a timidez, que está correlacionado diretamente à questão da segurança, sentir-se e estar seguro perante os outros, né? Então, assim, crianças que têm contato com o teatro, elas podem desenvolver isso de uma forma um pouco mais saudável, né? Porque você vai estar se desafiando, você vai estar se preparando para se apresentar para os outros, você vai estar sendo olhado e julgado pelos outros. Então, tudo isso, gente, é muito importante para um desenvolvimento de uma criança, tá? Essa questão de você se estar frágil perante uma plateia de pessoas ali te olhando. Outra questão muito interessante também do socioemocional no teatro é a questão do aprender a conviver em coletividade, tá? Eu acho que isso se agudiza um pouco mais, especialmente com o teatro, porque o teatro é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Todo mundo ali importa e todo mundo tem sua função, todo mundo tem suas responsabilidades e todo mundo depende do outro. Então, se um não fizer o seu papel, o outro sai prejudicado. Isso é muito óbvio, muito latente numa peça de teatro, quando você está montando uma peça de teatro. Então, eu acho que esse senso de coletividade, ele é aflorado quando você tem uma criança que está inserida em processos teatrais, tá? Outra grande questão que eu acho muito importante do ensino do teatro é a criatividade, a questão do afloramento da criatividade. A criatividade, gente, nada mais é do que você resolver problemas de forma inusitada. Isso é que é a criatividade. Né? Quando a gente fala, nossa, a gente vê a história de alguém da vida real, de um filme, por exemplo. Vocês conhecem aquele filme? O menino que desafiou o vento. O menino que descobriu o vento. É um filme da Netflix, tá? Esse menino, só dando exemplo, ele vive numa comunidade pobre da África e ele tá tendo problemas com a seca, com a questão da agricultura local, né? Seu pai é agricultor e ele se vê nesse dilema de tentar ajudar a sua comunidade. E ele, ao longo do filme, a gente vai descobrindo como que ele ajuda a sua comunidade, e ele ajuda a sua comunidade de uma forma muito criativa. Claro, ele tem conhecimento teórico por trás disso, ele estuda algumas coisas de física, principalmente de física, pelo que eu me lembro. E ele consegue desenvolver um dispositivo, mas assim, a criatividade é isso, você tem um problema e você precisa resolver esse problema. E a forma como você resolve esse problema, ele é inusitado, é diferente, sabe? Então, esse afloramento da criatividade é muito importante, porque ao longo das aulas do teatro, a criança vai ter que, pelo menos o que eu acredito, né, como ensinos de teatro, né? Tem ensinos que são muito mais verticais, né? Vai ter aquele diretor que vai impor para a criança como tem que ser a cena, mas assim, eu deixo os meus alunos muito livres para criarem. Então, assim, a partir do momento que você deixa o seu aluno livre, confortável para estar criando ali em sala de aula, você vai notar que eles vão se deparar com problemas que são inerentes a uma cena, a criação de uma cena. Né? Por onde eu saio, por onde eu entro, como o meu personagem está, o que eu vou falar nessa cena, qual a importância dessa cena, como é que é a dinâmica interna da própria cena. Então, tudo isso são problemas que os alunos vão ter que resolver de forma criativa. Então, isso aflora, sim, a criatividade, além de toda a questão que envolve um espetáculo teatral. Então, a construção do personagem, pensar no nome do personagem, pensar na vida do personagem, no figurino, na música, nisso, naquilo. Então, tudo isso vai aflorando esse potencial criativo que existe em todos os seres humanos, tá? Isso é inerente do ser humano. E eu acho que, em terceiro lugar, a gente tem uma expansão do conhecimento cultural e linguístico desse aluno. Então, assim, a partir do momento que ele entrar em contato com as artes cênicas, ele vai conseguir desenvolver, por exemplo, um conhecimento que não é mais tão acessível, né? Na verdade, nunca foi acessível para a população brasileira, né? Mas é um conhecimento também que está sendo deixado de lado, né? Porque com essa sociedade da câmera, do audiovisual, digamos assim, né? Essa coisa do ao vivo, né? Principalmente em relação ao teatro, a dança, ela está se perdendo um pouco, né? Então, você vai ter vai se abrir para o aluno um outro mundo cultural de milênios, porque o teatro é uma arte milenar, ela se iniciou na antiguidade, na Grécia Antiga, ou seja, antes de Cristo, faz muito tempo, gente, faz ali seus 3.000 anos já, então é muita coisa, é muito tempo de existência e o teatro continua aí, sendo feito e refeito e repensado, enfim. Eu acho isso muito interessante, assim, você abrir esse campo cultural para as crianças, tipo, olha, existe esse mundo aqui de coisas que, né, talvez possam te interessar.
E quando eu falo também, por exemplo, de expansão linguística, eu tô falando da criança entrar em contato com textos teatrais, né? Não só no sentido do gênero, da forma, de como é um texto teatral, né? E por que ele é dessa forma, qual que é a diferença de um texto, por exemplo, de um poema, de um romance, de uma epopeia, né? Aquela questão bem tradicional, né? De gêneros textuais. Mas, a partir do momento que você lê um texto com a criança e vai destrinchando aquele texto, principalmente se for um autor antigo, de outra nacionalidade, é legal, porque isso vai expandindo o olhar da criança também linguisticamente, né? Em termos de vocabulário, em termos de, como eu falei, expansão cultural, conhecer aquele autor, saber que aquele autor existiu em determinada época, em determinado momento, que ele escreveu textos importantes, por que eles são tão importantes, tanto para o teatro como para a literatura, enfim. Eu acho isso muito interessante também, essa expansão dos conhecimentos culturais das crianças, de cultura, assim, cultura boa, cultura gostosa. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de, como eu disse, curtir, comentar, compartilhar. Não esqueça de se inscrever, porque eu preciso crescer aqui um pouco mais, preciso expandir um pouco o meu público pra gente conversar sobre coisas. Se esse assunto te interessa, como eu falei, não deixa de comentar nos comentários que vocês querem discutir esse tipo de assunto aqui no meu canal, tá? Que eu tenho pessoas também que eu posso trazer aqui pra gente conversar e debater sobre isso. Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso. E caso você queira ajudar o canal também, eu vou deixar o meu Pix, por que não? Se você quiser doar para o canal. Mas, claro, a princípio eu preciso muito das inscrições de vocês. Então é isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução ao maravilhoso mundo da arte e educação. Um beijo e até a próxima.